Oiê, coworkers! Bem-vindo ao NamuCast, mais um episódio por aqui. E antes de começar o episódio, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário. E hoje o episódio está muito legal. Laís, apresenta aí nossos convidados. Hoje eu tô com a Adriana, que é advogada tributarista, e também com a Mirtz, que é da empresa Tátil, também fundadora do RP Vesto. E a gente vai trocar uma ideia um pouquinho sobre como o trabalho deles funciona e algumas dificuldades, mitos sobre as dificuldades das empresas nas confecções. Me conta um pouquinho, Mirtz, Adriana, como funciona esse universo da confecção para vocês e o que vocês desenvolvem e agregam para o mercado. Oi, meninas, quero agradecer a oportunidade, né, convidar a gente para vir aqui, é sempre legal estar com a Adriana também, a gente tem uma parceria de trabalho juntos, né, Adriana? Ah, é muito importante isso. E legal, assim, eu quero agradecer a oportunidade. Bom, o que a gente faz? Eu sou especialista em gestão de confecção, tenho uma empresa que desenvolve softwares, então a gente tem um RP voltado para a indústria e comércio de confecção. Então, meu mundo é a gestão dessas empresas do segmento, né? Falou em costura, eu estou envolvida aí na parte de gestão. E a gente desenvolve um trabalho no mercado que é de educação corporativa também, além da tecnologia, e eu acho que é o nosso principal pilar hoje em dia, é acordar esses empresários, despertar nesses empresários a necessidade de se organizar, de estar sempre em dia com as suas obrigações de gestão e também tributárias, que isso faz diferença no lucro, faz diferença na perpetuação da empresa no mercado. Só que a gente faz isso levando em consideração o contexto da confecção, considerando o mundo que eles vivem, a realidade da confecção, que não é exatamente igual os mercados comuns, né? A gente tem algumas particularidades. E com a Adriana, a gente desenvolve o trabalho também nesse sentido, porque a gente tem que, às vezes não sempre falar da parte tributária, da parte contábil, e como que você está organizado, como que você faz isso, quais as orientações que você recebeu do mercado. E assim, infelizmente, a gente percebe que existe um abandono, né, dos empresários nesse sentido, e o Adriano ele é bem especialista nisso. Então, ele chega conversando com uma linguagem que esse empresário consegue entender, oferecendo para eles saídas que são factíveis, com um plano de ação que é factível também, não vem aquele negócio de, nossa, você tem que, de repente, reconstruir tua empresa. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Às vezes até tá, né, Adriano? Grande maioria das vezes. A gente sabe que a solução não é tão simples assim para quem tá do outro lado, né? Para a pessoa que recebe. É a mesma coisa que um personal que leva uma pessoa para academia e acha que ela vai ficar bombada no dia seguinte. Não. Tem que dar o tempo da pessoa, a gente tem que saber que vai doer, que tem dia que ela vai faltar, que não é só... Muitas discussões também. Encontrar o melhor treino, né? Convencer que não é só o treino e a alimentação também. Exato. Tem que reeducar o empresário. E a gente tem... Mas acho que o maior desafio é a cultura, né? Não é nem a dificuldade do... É muito difícil fazer, ou é muito caro fazer. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é a cultura do não dá para fazer... E acho que dá para levar mais um pouco dessa forma, né? E vão se ajustando. E, enfim, não investem no cuidado que precisa para tudo funcionar corretamente. Não, é um fato. E assim, existe uma realidade, isso que a gente também não pode negar, que essas pessoas deram certo da forma torta. Você entendeu? Então, assim, quando a gente conversa com elas, e eu também trabalhei muitos anos na confecção, eu entendo muito o lado deles. Quando eles estão falando, não, mas eu tô ganhando dinheiro assim. Isso é incontestável. Eles, de fato, ganharam dinheiro assim. Tem um desespero para colocar a casa em ordem, mas, ao mesmo tempo, uma resistência, porque a missão... É questão cultural também, tá, gente? Brás e Bom Retiro, que é o foco das confecções, já há muito tempo trabalham com esse tipo de política, né? Vamos fazer uma nota metade, vamos, de repente, nem registrar nota de entrada, né? E isso dificulta a nossa vida, principalmente para quem trabalha nessa parte chata, que é a área tributária, só para deixar bem claro, gente, eu sei que é chato, mas é importante, né? O empresário precisa ter esse foco. Já tem entrando também, né? Meu nome é Adriano Marculino, já foi colocado aqui. Estou do lado de duas parceiras aqui, que é o Namu e o Vesto, representado pela Mirtz. Agradeço muito a Mirtz, que foi uma das pessoas que eu busquei conselho no início. Eu ainda até visitei ela lá na unidade do Tatuapé. Eu falei, Mirtz, o que você acha desse tipo de proposta, né? De repente levar a parte tributária para um pequeno empresário.
Porque eu venho de um grupo grande, né, de multinacional, eu já conheço essa parte tributária, mas eu via que o pequeno empresário não. O pequeno empresário ele não tinha esse tipo de suporte, né? As grandes bancas de advocacia que trabalham com isso não se interessavam por um simples nacional. Sim. Então, eu falei, Mirtz, o que você acha? Ela falou, Adriano, é um cenário que você pode atuar e tem muita demanda, porque ela conhece, ela já trabalha com isso. Grandes clientes dela estão nesse tipo de situação, né? Ela tem até dificuldade até de explicar isso para eles, né? Mostrar para ele qual a importância de você trabalhar de acordo com a lei, entendeu? Então, há sim uma resistência, né? Voltando nesse ponto, mas é uma questão cultural, né? A gente tem que trazer um pouquinho para a realidade, lembrar que se um empresário grande, multinacional, trabalha no lucro real, emitindo todas as notas, 100% das notas, registrando todas as entradas, e ele trabalha isso há mais de 20 anos, por que não um pequeno empresário não migrar para essa sistemática, né? Aí a gente ajuda a quebrar um pouquinho essa cultura. E leva muito a questão do sistema. Não leva, mas eu acho que o que eu percebo, tá? E me colocando de novo do outro lado, porque eu já sentei do outro lado da mesa, então eu sei o quanto é assustador quando chegam na tua empresa falando que tem que mudar alguma coisa e que isso pode comprometer o teu sucesso. Existe, de fato, uma estruturação das empresas hoje em dia onde não tem a organização, a gestão, ela não é um pilar. E as empresas crescem, assim, eu sempre faço uma analogia para quem está entrando na confecção, que para você montar uma confecção, você só precisa de cartão de crédito e coragem. Você não precisa de mais nada, você não precisa de conhecimento, você não precisa nada. Você tem um cartão de crédito para comprar o primeiro tecido a prazo. Você tem coragem, você tem coragem. Se tiver coragem, você vai montar uma confecção, você vai se dar bem. Vai enfrentar tudo. Porque, assim, os desafios da confecção, eles são tantos e são diários, que essa parte tributária de organização vai ficar para depois. O que a gente tenta mostrar é que, ok, você consegue sucesso a curto prazo, mas você não se mantém a longo prazo. E quando você monta uma empresa, não pensando só em ficar rico, mas em ter uma longevidade mesmo, em ter um futuro, você quer deixar aquilo para os teus herdeiros. A empresa tem que morrer depois que você. E aí, como que faz isso? Entendeu? E não é uma coisa tão complicada de falar, nossa, gasta muito dinheiro. Não gasta, você perde muito mais dinheiro não tendo organização. Você perde muito mais dinheiro, às vezes, estando com o enquadramento tributário errado. Isso a gente prova fazendo conta para o cliente. E quando eu falo isso, eu não falo porque eu acho. Eu falo porque eu vivo. Eu tenho clientes de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todos os níveis. Eu tenho um cliente que saiu da feirinha da madrugada. Você entendeu? Então, assim, você pega com ele e começa a fazer conta, ela tá vendo como dá para você se organizar? Tá vendo como você consegue ganhar mais dinheiro? Tá vendo como você consegue ter mais lucro? Porque ele começa a ter números na mão, informação, entender o negócio Não é dele. achismo, né? Não é feeling. Ele acha que não vai fechar a conta, mas ele não tá vendo que o gargalo dele tá em outra frente. Exatamente. E o Pix é um grande dedo duro, viu, gente? Muito cuidado, né? Só o dinheiro sumiu e Foi pro sorvete. Foi uma coisa extra pessoal que não era da empresa. Não, assim, vai acontecendo. Tem uma série de coisas assim que interferem. Então, assim, o que a gente propõe, quando a gente fala em gestão, organização e tudo mais, o que a gente propõe é que o empresário assuma as rédeas da empresa dele. E aí, de novo, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, porque quando você decide colocar na mesa todos os dados da sua empresa, fatalmente as suas fraquezas também vão para a mesa. E eu acho que essa é a maior resistência. Ah, mas aí eu vou ter que conversar com um advogado, eu não entendo o que o advogado fala. Esse problema não é seu, esse problema é do advogado. Entendeu? Ah, eu vou ter que falar com o consultor, eu não entendo o que o consultor fala. O problema não é seu, esse problema é do consultor. Porque quem vai te atender é que tem que se virar para se comunicar com você. Então, quando chega a questão tributária, muitas vezes que começa a fazer conta e explicar, fala, não estou entendendo nada. Volta. Fala de novo. Fala de novo. Faz uma analogia que eu consiga fazer sentido para mim. Até que a pessoa entenda qual que é o melhor caminho para ela. Entendeu? Qual o enquadramento melhor para ela, qual o tipo de organização de estoque que ela tem que ter, entendeu? E sim, uma série de coisas, mas que eu acho que hoje em dia a gente briga muito mais com os mitos, com os dragões, né, que as pessoas vão dos fantasmas, do que com o problema real. Exato. E lá no último encontro que a gente teve no MTG, você estava comentando sobre a importância de
definir o que tem de sobra de corte para saber que tá Isso. saindo da tua empresa que não foi computado ali na precificação, né? Isso é um dos pontos que daí na junção de informações da Tátil, vocês vão apontando, enfim, todos os custos da empresa, as organizações para precificação e a partir disso organizar melhor também as entradas e saídas do real. Né? Isso. Quando a gente fala o RP, por exemplo, a gente faz a gestão da empresa desde que a estilista começa a desenvolver a ficha técnica, a gente começa a apurar ali quanto vai custar, quanto tempo vai demorar para fabricar, se ela tem que comprar muito material ou não tem que comprar material, em que tempo ela tem que comprar aquele determinado material. Então, a gente começa ali desde o começo até a parte final, que é quando você fecha todas as vendas, que gera os informes fiscais e tributários, que aí entra na parte do Adriano lá para poder virar com esses números e ver como que vai trabalhar. Durante todo esse percurso, vamos dizer assim, dessa empresa, entre o desenvolvimento do produto e o real recebimento daquela mercadoria, que quando fecha a operação, acontecem milhares de coisas dentro da empresa. Então, nem sempre o teu lucro vai chegar até você. Uhum. Desde que você desenvolveu até você receber do teu cliente, pode ser que esse lucro se perca no meio do caminho. E é isso que as empresas não monitoram. Se você tem um software bem implantado, se você tem uma gestão bem implantada, você percebe aonde está escapando esse lucro. O exemplo que você deu... Não é só no imposto. Não é. Sair no imposto. Não, o imposto nunca é o vilão, gente. Não, e por incrível que pareça, quando você começa a mostrar isso, às vezes você percebe que a pessoa está perdendo muito mais. Vou te dar um exemplo simples. E controle de estoque. Ai, não, dá muito trabalho para controlar o estoque. Meu amor, o teu maior caixa é o teu estoque. Você tem mais dinheiro no estoque do que no banco. Como que você não controla o teu estoque? Entendeu? Então, assim, isso, quando você olha, que você começa a olhar números, a pessoa percebe que ela tem que controlar o estoque dela. Ela fala, como assim? A minha empresa tem 3 vezes o faturamento dela no estoque. Ou seja, onde que está meu dinheiro? O estoque, infelizmente, é o ambiente mais frágil para fraudes. Então, você consegue, se você tem uma equipe que mal intencionada, se você tem... Enfim, você perde dinheiro muito fácil ali. Então, você tem que ter gestão. Você perde venda se você não tiver um estoque bem organizado. Para isso, você tem que ter processo. Qual que é a melhor forma, mais fácil, mais simples de você controlar estoque? Se você comprar tudo com nota, vender tudo com nota. Então, quando você começa a fazer uma conta besta, você fala assim, olha, quanto que você perde de dinheiro pela falta de gestão? O imposto que ele falou é o mínimo, porque você fala, cara, eu pago o meu imposto e não sobra dinheiro. Entendeu? Com o resultado que eu consigo de não perder venda, de atender a necessidade da minha empresa, de ter segurança do dinheiro que está lá parado, sobra. Por que muitas vezes acabam não sobrando? Que aí o empresário tem razão. Porque ele está enquadrado num regime tributário que não é adequado para o negócio dele. Então, se ele tivesse feito o estudo tributário antes, se ele tivesse parado, o próprio contador tivesse falado, não, vamos sentar e conversar aqui, deixa eu entender o teu negócio para saber qual que é o melhor modelo, talvez desde o início ele tivesse conseguido trabalhar certinho. O contador vai no genérico também, né? Por isso é importante estar com o advogado orientando aquela empresa especificamente. E eu tenho essa facilidade de falar um pouquinho mais simples, porque eu também sou contador, né? Então, a minha primeira formação foi contabilidade, depois eu fiz o direito, aí me especializei na área tributária. Só que é interessante o meu vínculo com a confecção, né? Eu comecei, meu primeiro emprego foi no Brás, na Rua Miller. Eu fui trabalhar no corte, né? Que é um lugar que tem que ser muito forte. É claro que o meu porte físico não deu muito certo, gente. Por isso que eu estou aqui. Fui convidado a trabalhar na loja. Lá na loja eu tive o contato com as notas fiscais. Aí é que eu comecei a ver como funciona a parte tributária, né? E aquilo que a Mirtz falou. Você trabalha o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, sem pagar todos os tributos, ou por falta de conhecimento, ou intencional, né? Pode ter as duas situações. E quando chega perto do 5º ano, o fisco bate na porta. O fisco é um senhor, um fiscal que vai lá e fala, eu preciso dos livros de faturamento de entrada dos últimos 5 anos da empresa. Se a empresa não tem, já perde aí de partida. Ela tem 30 dias para pagar um auto de infração, e às vezes é um auto de infração gigantesco, na casa de milhões de reais. E se o empresário não está preparado, ele vai lá, ou não paga, encerra a empresa, aquele sonho da família, aquele objetivo que ele tinha de passar para o seu herdeiro, né, ou de vender um negócio, de repente, ele perde da noite para o dia. Ou ele cai numa tal de caixinha, né, que é a famosa propina.
Nem todos os fiscais, é claro, tá, gente? Tem profissionais muito sérios lá na Receita Federal, na Secretaria de Fazenda, mas tem outros que não são tão sérios assim. Eles acabam colocando soluções muito simples, né? Se você me pagar 10% desse auto aqui, de infração, eu encerro o procedimento e encerro o assunto. Só que não para por aí, viu, gente? Você fez um negócio com uma pessoa tal. Se vir um outro fiscal, fiscaliza o mesmo período e você está sujeito a pagar de novo. Então, eu nunca recomendo seguir essa linha. Jamais. Por quê? Porque se você paga uma vez, vai pagar 2 vezes, 3 vezes e não vai resolver o seu problema. Defende aquilo, um ciclo e... E eu já presenciei isso, né? A minha chefe na época, lá no Brás, era uma coreana. Inclusive, eu sou casado com uma coreana, beijo, amor. Ela estava faturando há 3 anos, veio um fiscal, e depois esse fiscal saiu e eu vi ela quase chorando. Na mesma hora eu entendi o que aconteceu. Ela precisou resolver um problema de um outro jeito. Então, gente, tem soluções, né? Tem como você encontrar o regime, como a Mirtz colocou, mais adequado, mas também tem que ter controle, né? Não basta eu ter o regime certo, fiz o cálculo no início, se eu não fiz o controle das receitas, das despesas e do custo do meu negócio. É por isso que eu recomendo sempre um ERP, um sistema. Se você não trabalha com um sistema confiável, quando eu for tentar defender essa empresa numa ação, eu não vou encontrar elementos de prova. Aí fica difícil. E no ERP hoje já é tudo integrado com a Receita, já as notas, tudo já aparece automaticamente. Sim. Só tem que ir depois ir desmembrando para cada produto. Na verdade, sim. Toda a parte de informação fiscal e bancária, elas são informações publicadas. Então, isso, às vezes, o empresário e a gente, como consumidor, também às vezes tem dificuldade de entender. E aí eu acho muito engraçado quando o cliente fala, não, mas o fiscal nunca vai saber. Ele já sabe. Já está ali automatizado. Porque a informação está lá. Então, assim, se ele sabe quanto você compra, ele sabe quanto você vende, porque ele tem as 2 informações do XML. Ele já sabe a tua folha de pagamento porque existe o e-social. Né? Ele tem toda a tua movimentação bancária. Qualquer software meia-boca, a gente faz um cruzamento de dados e sabe se você está sonegando ou não. Isso daí, um estagiário vai fazer isso e vai descobrir. Então, quando o fiscal hoje chega numa empresa, diferente da minha época, quando eu estava no mercado, que o cara vinha e falava assim, olha, deixa eu ver as tuas notas. A gente pegava aquele monte de pasta de nota fiscal em papel, dava na mão dele e rezava para ele ficar com preguiça no meio do caminho. Você tinha essa chance, né? A gente matava ele de tédio. Falava, meu, dá trabalho, põe as notas bagunçadas, ou dá tudo bagunçado para ele. Porque não tem nem que te obrigue a arquivar certo. Né? Então, você tinha alguns caminhos. Hoje não tem, ele já chega sabendo, porque ele já tem o cruzamento de dados. Então, isso já é um ponto negativo numa negociação, tá? Só que a maioria não entende isso. Como foi que o Adriano estava falando da história do Pix? Quando surgiu o Pix, a gente alertava o pessoal. Cuidado com o Pix. Você não tira nota de tudo, então você toma cuidado com o Pix. Porque o Pix é uma movimentação bancária. E toda movimentação bancária, por força da lei, o banco tem que publicar. E ele vai dizer quanto entrou de dinheiro na sua conta. Se você não tiver um lastro fiscal para isso, você já tá com aquele dinheiro vivo ali para esconder ele de alguma forma. Então assim, entrou 10 mil na sua conta, Laís. Cadê os 10 mil de nota? Isso é muito simples, é puxar o teu XML da tua empresa e saber se entrou ou não, se você deve essa movimentação ou não. E eu tô simplificando tudo aqui para o pessoal conseguir entender, tá? Sim. Mas é uma questão óbvia. Ninguém acreditava nisso. E aí, o que pesa, às vezes, pra gente no trabalho que a gente oferece? Porque o pessoal acha que a gente tá fazendo um terrorismo. Tipo, vocês criam um cenário muito catastrófico, talvez, para oferecer uma solução. E não é. Não é, porque o meu software não custa mais ou menos por isso. É alerta que a gente dá de mercado. Bom, passou, 3 anos, o que eu fiz? Que falou, olha, gente, agora eu vou começar a fiscalizar, só que eu vou começar a fiscalizar de 2 anos para trás, viu? Não é daqui para frente. Ou seja, quem vendeu com Pix, desde da data que o fiscal determinou como ponto de partida, ele vai ter que justificar aquele dinheiro na conta. E agora, como é que fica? Você entendeu? Então, e são ações pequenas ali, que ele poderia ter. Quando começou essa movimentação bancária, peraí, eu preciso me organizar. E uma outra coisa, assim, que para mim também é um compromisso que eu tenho com o mercado. Eu não julgo
Assim, eu não julgo as empresas. Eu acho assim, a empresa, ela tá, às vezes, na situação que ela tá, porque é o que ela pode. As pessoas fazem o que elas podem realizar. Eu não acho que nenhum empresário monta um negócio para ser criminoso. Assim, Claro. Ele monta para gerar riqueza para ele. Sobreviver daquela rotina louca. E é isso. Agora, se ele chamou para ajudar a consertar a casa, vamos consertar a casa a partir de agora. Tanto que, assim, que o que me incomoda muito é quando a gente conversa com o empresário e ele está na ignorância. Na defesa também, né? Não, ou quando você está falando com ele, ele não sabe. Então, assim, por que você não contabilizou isso? Ah, tá. Ele foi mal orientado. Você entendeu? Porque se o cara fala, Mirtz, olha, eu sou nego mesmo e meu negócio é esse. Ah, amor, a casa é dele. Eu não vou fazer o quê? Eu respondo pela minha. Eu falo da minha casa. Você perguntar como eu lido com meus filhos e quais as decisões que eu tomo, por isso eu sou responsável. O que você faz na sua casa é um direito seu. Então, eu não julgo. A pessoa fala, não sou julgadora. Então, se a pessoa falar, é isso que eu quero, cara, é isso que ele quer. Ele é soberano. Mas quando a gente chega na empresa, e na maior parte das vezes, ele não sabe, ele não foi orientado, ele não sabia que era tão simples. Porque venderam para ele que era muito complicado. Então, ele já criou, ele criou uma cultura. E o que tem acontecido no mercado recentemente também é o inverso agora. Que virou, você pega uma empresa que ela está lá no simples, nível de gestão zero, assim, não tem a menor organização interna. Ele não sabe por onde começar a organizar a parte contábil dele. E aí ele encontrou um contador novo, que é um contador modinha. Aí esse cara fala que para ele, você tem que ir para o lucro real. Pior. Não, ele tem que ir, talvez. Só que como ele vai? Ninguém explica para ele o que ele tem que fazer antes, quais os processos que ele tem que ter interno, como que ele vai organizar, quantos funcionários ele tem que ter em cada departamento, o que ele tem que escriturar, o que ele não tem. E ele acha que ele vai fechar o lucro real do mesmo jeito que ele fechava o simples. Ou seja, não sabe quanto tem de estoque, nem nunca vai saber. Ele vai ter problema. Não se preocupe em tirar, às vezes, nota que de fato não geram imposto. São obrigações acessórias, que são notas de remessa, obrigação fiscal, mas não é uma obrigação do negócio. E ele levou ali meses, como se ele estivesse no simples. E aí ele vai ser autuado porque ele não cumpriu com obrigações acessórias. Sim. E corta o coração. Vai falar, gente... Já era maior das cabeças. Muito. E aí esse empresa... Não, eu já vi muito isso acontecer. Eu tenho casos de clientes meus que aconteceu isso. E quando ele falou, tô indo pro real, você não tem estrutura. Você não tem estrutura para ir pro real agora. Se organiza Tem primeiro. muita gente também do simples com medo de crescer e colocando limite mesmo no próprio crescimento, porque acha que tá fora do simples também vai ser um bicho de sete cabeças. E é muito engraçado assim, quando você tá no simples, que você está sob limite, você já se feu. Aí você já paga o ICMS Você já paga o ICMS, fora. acabou. Aí você já tá pagando demais, você já tá sobre o risco de repente, perder o simples de vez, né? Que chegar perto dos 4 milhões lá. Então, é aquela coisa, o Simples Nacional, ele é um regime de início, né? Então, se você está começando o seu negócio, está tentando entender ainda o segmento, começa pelo Simples Nacional, porque de fato ele é simples no início. Mas ele costuma ser um limitador de crescimento. Porque como você começa a ver um farolzinho lá de não posso passar de 3 milhões e 600 mil reais, senão eu estouro o Simples interno em São Paulo. Tá, mas e o que eu faço agora? Eu não posso ir para um outro regime porque eu acho que eu vou pagar mais imposto. Mas eu acho, né? Esse discurso, eu vou pagar mais imposto, mas e a balança? Não fez o cálculo. Não colocou no Excel, não colocou em planilha, não colocou em nada. O que ele faz? Abre um segundo CNPJ. Abre um terceiro CNPJ. Um quarto CNPJ. Já peguei situações em que as empresas estavam na casa de 7, 8 CNPJs. E perde o controle. A Mirtz mesmo falou, você não sabe a quantidade de estoque, você não sabe de quem vai faturar, você não sabe... Como se distribui entre cada uma dessas empresas? Você coloca em jogo o nome da família inteira, ou dos parentes, ou dos vizinhos, confiando no terceiro. E vira uma comunidade, uma torcida lá para que você, se você fizesse um cálculo simples, colocando numa planilha, você poderia ir para um presumido, que é um regime intermediário, não é um real de vez, que você começa a entender um pouquinho como funciona. Sim. E depois, quando você estiver maduro o suficiente para tomar uma decisão mais arrojada, vai para o lucro real. Que normalmente é o regime que dá mais incentivo fiscal. Né? Você pode abrir uma planta industrial.
na Bahia, no Espírito Santo, em Santa Catarina. Por que as grandes empresas vão para uma Zona Franca de Manaus? Porque lá tem incentivo, mas não tem incentivo para o Simples Nacional. É para o presumido real. Então, por que você às vezes perde de um concorrente que tem um CD em Cajamar? Né? Por quê? Porque ele estruturou a empresa. Ele criou um cenário factível para que ele possa trabalhar sem se preocupar com o crescimento dele. O empresário quer crescer, ele quer prosperar, ele quer faturar cada vez mais, ele quer abrir novas unidades, ele quer gerar empregos, ele quer ajudar a sociedade. Você que acha engraçado, Adriano, não sei se você percebe isso. Às vezes a gente pega... Eu tenho clientes que têm N CNPJs distribuídos, tá? Isso não é uma suposição, né? É uma realidade que a gente tem no mercado. E ele continua com a cabeça de um empresário pequeno. Porque ele só tem simples. Então, quando você soma aquele monte de faturamento dele, você fala, cara, se apropria disso, você é muito grande. Você é maior que empresa tal, que empresa tal, que empresa tal. Eles chegam a se assustar com isso. Você percebe que ele fala, não, peraí. Porque também essa história de o cara tá sempre falando, não, mas eu sou um EPP, parece que dá pra ele uma... Eu não sei se é uma muleta. É uma falsa sensação de que é pequeno. Mas... e não é, ele é um empresário enorme. Então, assim, até essa questão, acho que de autoestima também está envolvida. Você fala, cara, não é porque você veio da periferia, não é porque você começou a tua empresa do nada, não é porque você começou, você, tua mulher e tua mãe. Você não vai assumir esse crescimento, tem que assumir a postura do crescimento. Se apropria mesmo, porque você é grande, assim, e você percebe que isso também é um choque. E quando a gente começa com conversa de gente grande, que a gente fala, não, vamos falar de DRE, vamos falar de lucro, vamos falar de estudo tributário, eu acho que muitas vezes o que impede é essa história, você fala, não, mas eu não sou tudo isso. Você é tudo isso. Acredita que você é. Né? Então isso é muito engraçado também que a gente percebe no comportamento de quem está na confecção. Né? É bem diferente. E a questão tributária de incentivo que você falou é um fato. O que tem de incentivos fiscais que essas empresas deixam de acessar, às vezes linha do BNDES, que são muito legais para maquinário e tudo mais, eles deixam de acessar por uma besteira que não está fazendo diferença na lucratividade dele. Daí ele acha que ele vai ser ainda mais fiscalizado, daí ele vai ter que ter muita documentação para se aplicar, para pegar o incentivo e alguma coisa, e acaba deixando sempre para lá. E esse movimento também de acabar distribuindo o CNPJ envolve a família toda, e aí a gente também vivencia, né, vê que acontece o tempo inteiro, esse looping dos familiares das próximas gerações, sem saber se segue ou se contesta esse estilo de vida, porque os pais e os avós estão vindo numa sofrência por falta de conhecimento, enquanto, na verdade, basta estruturar, olhar para isso, tomar posse de que é grande, ou que dá para crescer de forma estruturada, para as futuras gerações seguirem de forma mais consistente também, né? Também. E também a questão da geração, porque hoje em dia, o que você tem de dependência com o fisco... Abala. Não, e você, no caso de falecimento, isso fica para os seus herdeiros. Não é um tipo de dívida que morre junto com você. Então, dependendo da bobagem que você acaba fazendo, você compromete o futuro empresarial dos seus filhos. Exato. Entendeu? Não é que antigamente já morrer e acabou, né? Eu sempre costumo falar que você pode dever todo mundo, menos o fisco. Ele não o único que realmente funciona é o fisco, né? Acho que até o caso do Al Capone, ele não foi preso porque ele era um grande criminoso, não, foi o imposto de renda que pegou ele, entendeu? Então, funciona assim no mundo inteiro e não é diferente no Brasil. E o Brasil é o maior cenário de carga tributária que existe, né? E por quê? Quem sustenta isso? Principalmente os empresários que não fazem estudo tributário. Pagam, se você tem 8 Simples Nacional, diversos CNPJs, você não aproveita crédito entre eles. Vou contar o caso daquele cliente que a gente tem em comum que na verdade, assim, olha, é um caso super legal. Eu não vou mencionar a empresa aqui porque a gente não tem autorização, mas enfim, ele trabalha com uma determinada linha de produto, e nesse desafio, porque também eles são concorrentes de grandes empresas, assim, uma empresa pequena, familiar, que concorre com empresas enormes no mercado. E, putz, como é que consegue? Na verdade, assim, ela não tinha que fazer grandes investimentos nem grandes mudanças. Ela tinha que organizar a empresa dela e readequar a classificação fiscal do produto, o NCM do produto dela. Que com isso ela teria uma redução, na verdade, uma isenção de imposto, né? Isenção de imposto. Como que ela sabia de tudo isso? Estudo tributário.
estudo tributário. Então, se o Adriano foi lá e falou, esse NCM, você tem que fazer isso, isso, isso na nota. Esse NCM tem esse enquadramento porque existe esse protocolo, bababá. Enfim, pegou, olhando no detalhe da empresa dela, como que ela se tornava mais lucrativa. E hoje ela concorre com essas grandes empresas de igual para igual. Ela conseguiu trazer o preço igual, vender o mesmo produto com o preço igual de uma SA, entendeu? Uma empresa que tem quanto recurso. É um caso de sucesso, né? E é uma questão tributária ali, porque ela já era organizada, né? Sim. Só foi uma questão de ajuste mesmo, né? Na época, ela usava um NCM que não era um NCM que dava a isenção, né? Então ela perdia a margem dela, perdia na concorrência, só que ela via que tinha outros concorrentes que usavam preços melhores que ela. Até o ponto de ela falar, Adriano, tem alguma coisa estranha. Eu falei, bom, essa é a hora de parar para estudar. Vamos comparar os NCMs dos dois, o seu e o do concorrente. O concorrente usa esse aqui. É o mesmo produto, Adriano, o que acontece? Eu falei, bom, agora eu vou te aconselhar. Eu vou pedir para você contratar uma empresa especializada para olhar a lista técnica, que a Mirtz tem também a lista técnica, do produto para saber a composição e fazer um teste e verificar se pode utilizar esse NCM ou não. Porque eu não posso da noite para o dia, porque eu sou tributarista, eu não sou específico. Eu não conheço aquele produto, eu não sou o fabricante dele. Mas uma pessoa técnica pode fazer um laudo e eu apresento isso numa fiscalização. Com base nesse laudo emitido por um terceiro qualificado, ele pode usar esse NCM e, por consequência, pode usar essa tributação. E aí ela conseguiu. É uma diferença significativo. E, É muito forte. eu vejo que algumas empresas, algumas confecções também tendem a não querer internacionalizar um produto, ou de repente participar de uma feira que às vezes até tem incentivo, né? Que o brasileiro tem muito incentivo de participação nas feiras internacionais. Sim. E acabam não indo, porque depois a questão de lidar com os impostos de exportação desse produto também pega muito e acabam ficando super receosos, deixando de viver isso, de produzir para isso, porque também não sentou, analisou, entendeu se vai valer a pena ou não. Então, eu acho, né? Pelo bate-papo que teve com um que o outro dizendo, não, mas isso é um pouco complicado, vai bater nos seus impostos. E acaba perdendo a oportunidade. Mas eu acho que o que contribui também para esse cenário de ignorância, assim, no bom sentido da palavra, é a questão de a gente ter no mercado, infelizmente, uma parcela dos contadores, que também não estou generalizando, que tem ótimos contadores. Com certeza, sempre também. A verdade, excelente. Mas existem alguns que eles tendem a manter o cliente dele no simples, porque para ele, de fato, ele tem menos complicação. Então, também é o caso que eu vivi. O contador que estava atendendo aquele cliente, ele, na verdade, ele não entendia absolutamente nada da parte tributária. Ele era um contador que tinha uma formação que deveria estar atendendo prestadores de serviço, que é um outro mundo, é uma outra forma de você lidar com as empresas. Entendeu? E ele, por uma questão, sei lá, ele decidiu expandir o escritório dele e aceitou alguns clientes que tinham uma característica de manufatura. Toda a orientação desse contador era para que os clientes se mantivessem no simples. E aí, quando a gente começou meio que a apertar, a gente percebeu porque ele não sabia o que fazer. Falou, mas eu vou ter que contratar alguém do fiscal. E ele não tinha ninguém do fiscal, porque a gente também confunde contabilidade com varejo fiscal. E são coisas diferentes, são assuntos diferentes dentro da mesma empresa. Então, esse contador que eu estou me referindo, ele era um excelente contador. Ele sabia fechar um balanço muito bem, mas ele entendia zero da parte fiscal e tributária. E isso acaba contribuindo com a formação do empresário, porque com quem ele vai se aconselhar? Obviamente, ele vai se aconselhar com o contador dele. Se o contador dele não está preparado e não reconhece esse despreparo, porque eu entendo que a gente não tem que saber de tudo. Não tem, mas tem que orientar e passar para frente, né? Chamar o parceiro para isso. Tem que só reconhecer que você precisa de tudo. Tem que reconhecer. Exato. Quando a gente fala que há um especialista tributário, a gente tem que tomar cuidado, porque tem impostos federais, estaduais e municipais. Tem um monte de sopa de letrinha, imposto de renda, ISS, ICMS, PIS, COFINS, e aí vai. E vem. Nem todo mundo é especialista em todos os tributos, porque é muita coisa e altera todo dia, entendeu? Então, às vezes o contador, ele realmente precisa ter uma equipe estruturada para fechar uma folha de pagamento, fechar uma parte contábil e fechar uma parte fiscal. Mas isso, e ele talvez não tenha nem tempo de fazer o planejamento tributário.
né? Então, por isso que tem, sim, a necessidade de focar um pouquinho nesse assunto, né? A parte tributária, ela às vezes decide se você vai abrir uma empresa lá ou cá. Se você vai exportar ou vai permanecer com seu cliente aqui nacional. Se você vai importar um produto. Às vezes, se você importar aquele produto, se você tiver um incentivo fiscal de um estado que te ajuda, já compensa muito, né? Porque às vezes a pessoa importa na pessoa física e paga todos os impostos. Mas se você importar sendo uma pessoa jurídica, com incentivo fiscal. Então, existe um mercado São os muito estados vasto. que você falou, de acordo com a situação, distribui a mercadoria em diferentes estados para ter os incentivos. Às vezes, gente, já teve casos em que o cliente ele observou que existia a maior quantidade de clientes dele na Bahia, né, no estado da Bahia. E ele ficava aqui na região sudeste. Eu falei, poxa, por que você não abre um CD na Bahia que tem um Desenvolve, que é um incentivo fiscal, que te concede aí crédito presumido? Abre um CD ali, você vai ficar do lado do seu cliente. Você ganha em prazo de entrega, frete e ainda tributário, você paga menos. Ele falou, poxa vida, Adriana, você vai... Eu não tinha visto isso, eu falei, se você tivesse olhado o relatório do sistema, você tinha visto. Ele não tinha percebido que a grande quantidade dos clientes dele estava na região da Bahia. Por isso que tem que ter controle. Sempre é bom ter controle. É o primeiro passo. Às vezes é difícil falar na parte fiscal, porque quando a gente vai pedir os relatórios, não tem. Tem informação. Você vai para o lucro real e não tem fornecedor que emite nota para você. Já se ferrou aí. Eu acredito que deve ser um cenário muito comum para a grande maioria. Gente, eu vou num lugar em que ele não emite nota para mim, mas ele me faz um preço muito bom. Eu revendo aquele vestido, eu revendo aquela blusinha, eu revendo aquela calça, mas ele me dá uma seguinte condição: eu não emito nota. E se eu for emitir, 30% ou 50%. Eu vou colocar esse cara no lucro real da noite para o dia? Não, no próximo ano ele vai sofrer uma fiscalização. Como uma empresa que só fatura e não tem nota de... Sim, que eu estava falando, o contador chega e fala, não, vira, e o coitado vira. Você entendeu? E ele não tem oficina. E essas atualizações, né? Eu quero, a partir de agora, organizar o negócio, pode ser gradual também, né? É uma coisa que você não tem condição de fazer da noite para o dia, né? A partir de hoje vai começar a ter as notas de entrada, a partir de hoje vai começar a organizar os fornecedores. Impossível. E isso, eu acho que por isso que essa minha parceria com a Adriana sempre deu certo. Porque dentro das empresas que eu atuo, eu ouvia muito isso de tributarista. Falando, não, mas você tem que fazer isso agora. Meu amor, ela vai quebrar se ela fizer isso agora. Vamos entender a realidade? Vamos parar de pataquada, né? Vamos entender a realidade dessa empresa? Se ela virar, de repente, ela quebra. O negócio ainda está estruturado nisso. Então, cria um plano aí para ela. Gradual. Que em 2, 3, 5 anos ela consegue se organizar. Mas ela tem que criar um plano de saída. De novo, a analogia pro corpo, né? Se você pode emagrecer em um mês, pode. Você vai continuar magra? Não vai. Não vai. Você entendeu? Verdade. Até aquelas agulhas na barriga. Não vai. Então, assim, você pode ter uma ilusão, né? Isso para os dois lados. Você pode achar que você vai sobreviver, ganhar muito dinheiro o resto da vida desse jeito. Também não vai. Então, assim, você tem que olhar para os dois lados. Mas eu acho que talvez o mais importante é a gente entender o mercado que a gente está inserido. É entender o mercado que está inserido. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com as empresas, explicar tudo isso e mostrar o trabalho que a gente desenvolve, é isso que eles percebem. Que não é uma mágica, não é uma mágica, não é uma proposta utópica, entendeu? Tipo assim, olha, a gente vai transformar o seu negócio da noite para o dia. E também não é aquela história de, tipo assim, é tudo muito fácil, você que está fazendo corpo mole, não. A gente se preocupa, deixar a contrata que a gente chega lá e já ajusta a casa rapidinho. Não é bem assim. Como que funciona o processo exatamente da empresa que procura essa ajuda com vocês? Então, normalmente o cliente, ele já percebeu, esse empresário, ele já percebeu que existe um plano um tempo aí de desenvolvimento. E eu faço questão de deixar isso muito claro. Porque senão existe uma frustração e uma cobrança de um retorno que ele não vai ter a curto prazo, a gente já sabe disso. Então, o tempo de desenvolvimento, o tempo de organização é fechado junto com o cliente, levando em consideração qual o tamanho do time dele, quanto tempo ele tem para dedicar, qual a expectativa dele, às vezes, de mudança de adequação. Fica mais como uma consultoria que vocês primeiro vai
instalar, né, vai implementar o sistema. Daí vai ter que ter alguém da equipe para colocar todas essas informações ali. E a partir desses dados, aí vocês vão conversando na consultoria mesmo para fazer essa orientação. Na verdade, hoje funciona ao contrário, Liz. Antigamente era assim, a gente falava, não, vamos colocar o sistema, porque aí a partir do sistema a gente tira as informações e depois a gente consegue te ajudar. Tá. Não, agora a gente inverte. Então, as primeiras reuniões é o seguinte, como que funciona o teu negócio? Onde você quer chegar? Entendeu? Aí se monta um planejamento para ele, aí a gente começa a desenhar processo. Ó, então isso aqui você tem que fazer desse jeito, isso você tem que fazer desse jeito, vamos conversar com o seu contador, vamos chamar um tributarista, vamos ver. Você cria todo um processo de organização para ele. Planeja aí. E o software entra como uma ferramenta de apoio para isso. Porque software, gente, não é oráculo, software não é... Eu já achava que era. Primeiro software. Vai funcionar. O software é a pessoa que vai estar ali só jogando informação, e aí a gente sempre conversa daqui uns meses. Não, assim, como que você vai colocar informação dentro de software se você não sabe de onde tirar? Se você não tem um processo. Você entendeu? O software E o tamanho da tua equipe também para se dedicar, porque você já tá contra o tempo, com um monte de coleção, entrega. Exatamente. Tá acontecendo. E se pegar também uma empresa totalmente desorganizada, né? Não vai Totalmente parar pra colocar informação. É a famosa fotografia, né? Você tira uma fotografia do cenário. É caótico, mas vamos começar, né? O que precisa fazer? Primeiro ano, vamos desenhar aqui seus fornecedores, saber quais que emitem nota, quais que não emitem. Se você tem condições de você registrar isso, você já tem um sistema, entra a MIRTS e preenche esse espaço. E depois vai começando. Já está faturando bastante, então talvez o presumido seja uma opção para você. Entra no presumido, ele é um regime intermediário, ele não tem tanta atenção assim do fisco, né? Porque vocês não precisam entregar tantas obrigações acessórias como é o lucro real, e vai indo. Primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, fala, pera aí, agora você está maduro, você tem todos os controles, você tem uma equipe contábil que está registrando todas as receitas, todas as despesas, e agora você tem condições para ir para um lucro real. E elabora o cenário já num outro contexto, com de fato com as informações. Porque se você vai lá, analisa 30 dias, emite um PDF e fala, esse é o planejamento tributário, e abandona o cara, poxa, o que aconteceu? E também falar que é um planejamento, né? O planejamento que vai durar tempo. Sim. Que não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite, que vai ser uma coisa que vai durar, sei lá, 4 meses. Uma coisa que vai demorar. Demora. A gente tem esse processo, na verdade, é até um diferencial que a gente tem, que é a metodologia de implantação que a gente chama de GPT. Que é gestão, processo e tecnologia. Você entendeu? Então, assim, primeiro vamos falar de gestão. Você precisa de indicadores, vamos entender a tua empresa, mas eu quero entender o tamanho da empresa dele, o que ele precisa. Aí depois vamos criar os processos para que você tenha sempre as informações que você já entendeu que são importantes. Tá? Aí quando você cria o processo, ali fatalmente ele consegue perceber que a tecnologia é necessária. Quando você tem isso invertido, ele entende que a tecnologia vai dar a resposta para ele. Não, a tecnologia trabalha, o dado te devolve. Se você não colocou o dado, como que ela vai te devolver? Se você não sabe... Como você vai analisar sem ter colocado ali? E se você não sabe a importância da informação, você nem vai analisar. Então, assim, você tem que ir se preparando para poder usar aquilo. E especialmente essa troca também, como aula, né? Se falta conhecimento, se a gente... fica muito num bate-papo com quem não é da área, porque trocou ideia com outro empreendedor, outro empresário, e aí seguiu assim, porque a família sempre seguiu assim, e o negócio não vai evoluir. Mas é incomparável uma empresa de 20 anos atrás com uma empresa atual, gente. É outro mercado, é outro mundo. É incomparável. Não dá mais pra falar, eu vou fazer o que meu pai fazia. Não dá para repetir os Não dá. Os pais estão cientes, os pais estão cientes. Alguns, né? Eu acho que, na verdade, quem está mais ciente é essa nova geração que nem quer assumir o BO. Tem de herdeiro correndo e falando, não, eu quero montar um café. eu quero isso. Mas não duvido que montar o café, mudar de setor, também não vai trazer a mesma cultura, viu? Sempre traz, cara. Não é? Quando chega a hora de pagar o imposto, fala, mas é mesmo, tem que emitir todas as notas. E aí que a gente tem que quebrar o ciclo, né? E trazer cada vez mais informação. É isso mesmo. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, mas a gente pode depois fazer mais uma continuação. Vocês querem falar algum outro ponto? Não, pra mim adorei. Divulgar as redes de vocês também, divulgar algum é bem legal. projeto. Não, eu quero, óbvio.
Então, divulgar as redes da Tátil, né, que é a empresa, que é a mãe de todos aqui, é a minha empresa principal. A Tátil é uma desenvolvedora de softwares e também oferece mentorias, cursos e treinamentos para empresas que atuam no mercado de confecção. Somos especialistas nisso. Somos os criadores do RP Vesto, que é um RP que também foi desenvolvido para confecção, que atende mercados, indústria, comércio, atacadistas, e-commerces, enfim. A gente é especializado em quem vende ou fabrica moda de alguma forma. A rede social é Tátil Inovação, @TátilInovação. O meu trabalho também, sou especialista em gestão de confecção. Aí o meu e-mail é @mirtz_fernandes. E também eu junto com a Tátil, eu apoio as empresas que são os nossos clientes, mas eu também ofereço mentoria e cursos para empresas, independente se utilizam o Vesto ou não. Também queria aproveitar para divulgar a parceria que a gente tem aqui com o Namu, com o pessoal com a VUCA, que é o MGT, que é um grupo de empresários, um coletivo que a gente tem, que cria oportunidades para oferecer conhecimento de forma gratuita. Então, todos os eventos que acontecem no Namu, a gente está tentando criar também outras redes para disseminar conhecimento, preparar melhor os profissionais. Também acho legal vocês acompanharem as redes do MGT. O evento é bem legal. Bem legal, o próximo vai ser dia 7 de dezembro, gente. Se inscreve. Já se inscreve. É bem Vou concorrido. participar. Tem que participar, Adriana. Até Outro, que chamei a orelha. Você deveria estar participando. no último nem cabia o povo na sala, bastante gente, é bem legal. Foi muito legal. Bem legal. Bom, o meu é Adriano Marculino, _ADV, né? Eu sou consultor tributário, sou especialista tributário. Também trabalho com defesas administrativas e judiciais. E vou apoiar você aí no primeiro passo na área tributária. Quem quiser me acompanhar também pelo meu canal do YouTube, é o Marculino Tex. E é isso, pessoal. A parte tributária não é chata. Pelo Te menos pra acompanhar no mim. Instagram, porque não, ele faz uns posts muito legais. Verdade. Não, tem que acompanhar a Adriana. Faça ele uns fica videozinhos legal. rápidos Muito lá. legal, muito legal. Muito bom. Eu assisto lá, mas super legal, gente. @Adriano Marcolino no Instagram. Isso, Adriano Marculino, _ADV. Legal, vocês. Gente, muito obrigada. A gente adorou o episódio. Obrigada a vocês. Somar aqui, né, que a Merce comentou, do evento MGT com a VUCA, é outro parceiro também coworker do Espaço Namu. Eu convido vocês para conhecer o espaço. Nós temos aqui várias salas, tanto as salas privativas para as empresas, quanto estúdios fotográficos, ateliê de costura. Essa sala, podcast, junto com a produtora Bajur. E vocês são muito bem-vindos a acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada por terem acompanhado o episódio de hoje e até a próxima.